Quando você muda a forma com que você vê as coisas que você vê também mudam. A Bíblia conta uma história de 12 espias que foram enviados por Moisés a uma terra chamada Canaã para espiarem aquela terra e trazer informações de guerra a respeito daquela terra. Uma terra que futuramente Deus iria entregar ao seu povo. E após 40 dias de muito experimento, muitas informações colhidas, eles voltaram e trouxeram consigo duas percepções diferentes. 10 deles tiveram uma percepção negativa. Falaram que de fato era uma terra muito boa, uma terra que manava leite e mel, mas que também era composta por um povo muito poderoso, um povo muito forte, e que dificilmente eles iriam conseguir vencer aquele povo, dessa forma desencorajando todo o povo de Israel e o próprio Moisés. E eles ainda diziam mais, que eles eram vistos como gafanhotos, eles se viram como gafanhotos. Olha a importância de como nós nos vemos a nós mesmos. Eles se viam como gafanhotos perante eles, e eles falaram que eles também tinham um olhar deles próprios como gafanhotos. Eles nem chegaram a conversar com aquele povo, mas a mente deles era tão fechada que eles entendiam que aquele povo viam eles como gafanhotos, e dessa forma desencorajando o povo. Esses foram 10 espias, foram um relato de 10 espias. Mas haviam 2 espias que tiveram outra percepção, uma percepção positiva, uma percepção que nós devemos tomar como exemplo. Esses 2 espias se chamavam Caleb e Josué, e eles tiveram uma percepção positiva. Eles falaram o seguinte: se Deus for conosco, nós iremos possuir aquela terra. Eles tinham uma fé, eles tinham coragem, eles eram homens diferentes daqueles 10. E consequentemente o que ocorreu foi justamente isso. Somente esses 2 entraram, conquistaram aquela terra, mas aqueles outros 10 ficaram para trás. Deus não permitiu que aqueles 10 homens entrassem naquela terra. Eles eram 12 espias, mas tiveram 2 percepções diferentes. Percepções negativas e percepções positivas. E foi isso que determinou o futuro de cada um deles. E isso serve de reflexão para nós. Qual está sendo as nossas percepções diante das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida? Os desafios que nós encontramos, como estamos encarando esses desafios? Quando se é colocado um copo pela metade na nossa frente, como nós estamos enxergando esse copo? Estamos enxergando ele metade cheio ou metade vazio? Qual é a forma, qual a percepção que nós estamos tendo das dificuldades e dos desafios que nós encontramos na nossa vida? Isso é o que irá determinar o nosso futuro, se vai ser um futuro bom ou um futuro mau. Mediante aos desafios que nós encontramos, nós podemos tomar 2 atitudes: ou nós podemos ser gratos, ou nós podemos murmurar, reclamar. E nós devemos fazer o que é correto, que é agradecer em tudo, porque quando nós depreciamos algo, isso tende a perder o seu valor. Quando nós reclamamos, quando nós falamos mal, isso tende a perder o seu valor. Pode ser pessoas ou coisas, mas quando nós valorizamos, quando nós elogiamos, agradecemos, isso também valoriza.
isso também aumenta ao máximo o seu valor. Há um versículo na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se de fato você ama a Deus, tudo que você passa, por mais que aos seus olhos pareçam coisas ruins, isso lá na frente irá cooperar para o seu bem, irá te fazer crescer, irá te fazer evoluir, irá te fazer uma pessoa melhor, mesmo que você não entenda naquele momento. Mas se a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então são todas as coisas, não são uma coisa boa, ou uma coisa ruim, ou uma coisa média, não, mas todas as coisas. Então fica essa reflexão, diante dos desafios, diante das lutas, das dificuldades que nós encontramos, que nós venhamos ter um coração grato, um coração agradecido, e sempre tentar extrair o melhor disso para nós evoluirmos como pessoas. Então fica com essa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like.